No trabalho, Greg Whitley ignora seu telefone enquanto desenha e sonha acordado. Então, ele recebe um telefonema de sua filha Emily, que o convida para sua formatura. Greg hesita, devido às relações tensas com sua ex-esposa. Após o telefonema, Greg é chamado ao escritório de seu chefe, mas aproveita todo o tempo que pode para adiar a reunião. Depois de ser chamado várias vezes pela secretária de seu chefe e não conseguir obter a receita, Greg corta o comprimido restante, cheira-o e finalmente vai embora. Ao sair, ele deixa sua carteira sobre a mesa, que congela momentaneamente. O chefe de Greg, Bjorn, o demite por sua falta de concentração. A notícia deixa Greg atordoado, então Bjorn se aproxima dele para confortá-lo. Greg se levanta de repente, derrubando Bjorn para trás e fazendo com que ele bata a cabeça na borda da mesa. Greg examina Bjorn rapidamente, mas não consegue sentir sua pulsação. Temendo ser culpado por sua morte, ele procura desesperadamente uma maneira de escapar ou esconder o corpo. Sem alternativa, ele pendura as mangas de Bjorn na janela para apoiá-lo e o cobre com a cortina. Greg então deixa o escritório. Greg se dirige a um bar e imediatamente pede uma bebida para afogar suas preocupações. Enquanto espera pela bebida, ele percebe que uma mulher o observa com curiosidade. A mulher acena com a mão algumas vezes, deixando o bar momentaneamente silencioso, e depois acende a luz. Quando ele percebe o que está fazendo, a mulher subitamente afirma ser real, para sua confusão. A mulher se aproxima dele e demonstra como ela derruba telecineticamente a bandeja do garçom. Em seguida, ela se apresenta como Isabel. Isabel o convida para sua cabine e, quando ele recusa, sussurra que ele precisará de um álibi. Confuso, Greg se junta a ela em sua mesa, onde ela aponta para ele como o corpo de Bjorn é visível de onde eles estão sentados. Isabel se oferece para ajudá-lo, alegando que se sente responsável pela situação dele, pois é culpa dela que este mundo exista. Em troca, Isabel pede a ele que recupere o amuleto de seu ex-namorado, que é imune aos poderes dela, assim como Greg. Isabel deixa claro que a maior parte do que eles veem, incluindo as pessoas ao seu redor, não são tão reais quanto parecem. No banheiro, Greg encontra um homem inconsciente. Em sua mão está o amuleto, que Isabel afirma ter cristais especiais que podem manipular seu mundo falso. Greg recupera facilmente o amuleto e o devolve a Isabel. Agora que Greg percebeu o que queria, Isabel pega sua mão e promete resolver seu problema. Ele fecha os olhos, e de repente, o sol brilha do lado de fora. No escritório, o corpo de Bjorn escorrega, abrindo acidentalmente a janela. O corpo cai na calçada e Greg corre para o local. Seus colegas testemunham o acontecimento. Isabel o afasta rapidamente, declarando alegremente que o álibi de Greg agora é sólido. Enquanto caminha, Greg percebe que deixou sua carteira para trás, mas Isabel o desencoraja a voltar ao escritório. Greg assiste ao noticiário sobre a morte de Bjorn em uma loja de eletrodomésticos, afirmando que a polícia ainda não descartou a hipótese de assassinato. Isabel vende seu telefone para se livrar dele. Isabel leva Greg para uma comunidade ao lado da ponte, onde ela lhe garante que ele estará seguro até que o caso seja encerrado. Naquela noite, o noticiário informa que a polícia finalmente descartou a hipótese de assassinato no caso de Bjorn, então Greg está livre para voltar à sua vida. Isabel questiona o quanto ele está ansioso para ir embora, então Greg decide ficar para o jantar para mostrar seu apreço pela hospitalidade dela. Greg reclama que Bjorn era uma boa pessoa e Isabel se solidariza com os sentimentos de Greg, embora insista que Bjorn não era real. Para demonstrar o que quer dizer, ela lhe dá um isqueiro e o desafia a acender velas a alguns metros de distância. Quando ele consegue, ela o desafia a fazer isso sem o isqueiro. Greg fica surpreso com o fato de ter poderes semelhantes aos de Isabel. Durante o jantar, Greg fala sobre os esboços que fez da casa de seus sonhos. Ele mostra os esboços para Isabel e ressalta como os detalhes são naturais para ele. Ela então vê um esboço de uma mulher que se parece com ela. Isabel acredita que os esboços deles são a vida real deles fora desse mundo falso. Ela pede a ele que a beije e Greg se aproxima para beijá-la. No dia seguinte, Emily visita seu irmão Arthur para pedir que ele a ajude a convencer seu pai a comparecer à sua formatura. Arthur, no entanto, concorda com sua mãe em não convidá-lo. Emily ainda está convencida de que seria uma boa ideia ir à formatura. Emily ainda está convencida de que seria bom para a família se reunir, lembrando Arthur do vínculo de seu pai com eles. Greg passa o dia com Isabel, que compartilha cristais amarelos com ele. Os dois usam seus poderes para punir os valentões do rink de patinação e, graças à influência de Isabel, Greg começa a gostar de criar o caos. Greg não sente mais culpa depois de eliminar todos no rink e até rouba casacos e chapéus antes de ir embora. Eles testemunham a polícia prender alguém do rink e Greg é estranhamente visto andando no carro da polícia. De repente, Greg se vê no carro da polícia, enquanto um casal de sem-teto fica na beira da estrada, onde deveria estar. A caminho de um restaurante fast food, Isabel vê um carro que para conversar com mulheres para pedir dinheiro. Ela conversa com a pessoa no carro enquanto Greg vai buscar o almoço.
Quando Greg percebe que não tem dinheiro suficiente, ele verifica Isabel e fica surpreso ao vê-la entrar no carro e ir embora. Greg espera por Isabel do lado de fora. O caixa do restaurante entrega a Greg um saco de comida estragada, que o compra. Por fim, Isabel chega e ele compartilha a comida com ela sem questionar. À noite, Isabel deixa Greg na rua enquanto se encontra com seu ex-namorado, Kendo, para recarregar seu amuleto. Enquanto espera, Emily o encontra e, em lágrimas, pede que ele vá com ela, mas Greg insiste em esperar por Isabel primeiro. Isabel vê Greg conversando com Emily e diz a Kendo para se apressar. Vendo que seu pai está confuso, ela deixa para ele seu número no verso da foto da formatura. Finalmente, Isabel retorna e diz a ele para esquecer Emily porque ela não é real. De repente, uma van para e o homem dentro dela os provoca. Vendo que o homem tem uma arma, Greg decide pegar os cristais amarelos. Greg colapsa telecineticamente a van sobre si mesmo, mas vomita depois de usar tanta energia. De manhã, ele acorda na tenda de Isabel, mas não a encontra em lugar nenhum. Greg recolhe seus esboços e vai embora. Ele liga para Emily de um telefone público, mas só consegue falar com a secretária eletrônica. Mais tarde, Isabel fuma preocupada até que Greg retorne. Ela o repreende por tê-la abandonado, mas Greg se defende dizendo que ela não estava lá quando ele acordou. Enquanto os dois estavam fora, alguém levou os cristais. Suas suspeitas são reforçadas quando ele encontra a foto de Emily em seu bolso. Greg se defende dizendo que não viu Emily, mas Isabel chora. Ela enfatiza que esse mundo não é real, mas ele é puxado de volta para a ilusão. Cansado de sua histeria, Greg sugere que eles nunca mais se vejam. Isabel ressalta que eles são almas gêmeas, portanto não podem se separar. Mas Greg ressalta que ela é a única pessoa que lhe dá essas crenças e não acredita em suas afirmações de que o mundo não é real. Para provar a ele que eles estão em uma simulação, Isabel extrai os cristais azuis que supostamente os expulsam. Eles precisam de 10 cristais cada, mas 4 estão faltando. Desesperada, Isabel se arrisca. Ela coloca os cristais em um dispositivo e ordena que Greg o enfie no nariz. De repente, Greg acorda em um laboratório com um tubo no nariz que o conecta a uma máquina conhecida como Brainbox. Isabel se levanta de seu assento e diz ao funcionário, que a chama de doutora Clemens, que Greg se prendeu à simulação, de modo que eles se ejetaram intencionalmente dela. O atendente se aproxima de Greg, chamando-o de Dr. Whitley, e o retira da caixa de direção. Isabel explica que todas as outras pessoas que eles viram na simulação eram falsas, exceto as que estavam sentadas com eles no carro. O casal se dirige para a saída e Greg fica surpreso ao ver que eles estão em uma instalação grande e silenciosa. Algumas pessoas aparecem como hologramas e Isabel explica que se trata de um sistema chamado telepresença. Eles são abordados por 2 cientistas que se perguntam se há algo errado com o programa deles. Isabel garante a eles que não há problema algum antes de partirem. Eles vão para a cidade e Greg pergunta por que ela não se lembra deste mundo. Isabel explica que esse é um efeito colateral comum. Ela então mostra a ele uma paisagem idêntica à dos seus desenhos e Greg se convence de que aquele é o verdadeiro lar deles. Enquanto ele e Isabel almoçam em sua luxuosa casa, Emily continua a procurar por ele no outro mundo. À tarde, Greg ainda está maravilhado com o mundo deles. No entanto, Isabel está preocupada porque suas memórias não retornam. Ela diz a ele que pode ser porque eles não tinham a dosagem certa de cristais azuis quando partiram. Quando ele pergunta se o mundo dele sempre foi tão perfeito, Isabel lhe diz que costumava ser cheio de poluição e pobreza. Tudo mudou quando descobriram a automação, a biologia sintética e a mineração de asteroides. Para ativar sua memória, Isabel recupera um dispositivo chamado visualizador de pensamentos, inventado por Greg. Usando o visualizador de pensamentos, Isabel explica como a biologia sintética resolveu os problemas ambientais e a mineração de asteroides impulsionou a economia. O homem que iniciou a mineração de asteroides compartilhou sua riqueza com todos e logo foram criados robôs automatizados para realizar as tarefas mais tediosas. Com todo o dinheiro e tempo disponíveis, as pessoas podiam explorar suas paixões. Para realmente apreciar a bondade de suas vidas, Isabel acredita que as pessoas precisam ver o quão ruim poderia ter sido. É por isso que ela inventou o Brainbox, que as coloca em um mundo simulado. Greg concorda, pois agora ele aprecia o mundo deles depois de acreditar que o mundo simulado era real. No dia seguinte, Greg dá um mergulho matinal e encontra Isabel estressada com o projeto. Ela insiste que eles devem retornar à caixa cerebral, mas Greg afirma que eles têm dados suficientes para publicar o projeto. Ela também se recusa a voltar para a simulação. Para ajudá-la a publicar o projeto, Greg concorda em ser entrevistado durante a apresentação. Na apresentação, Isabel enfatiza que a felicidade é um estado de espírito que só pode ser alcançado por meio da compreensão do desespero. Ela chama Greg e explica à plateia que ele fez uma série de perguntas antes de entrar na caixa cerebral. Agora, fará a ele as mesmas perguntas para comparar suas respostas com as anteriores. As primeiras respostas mostram sua felicidade atual em contraste com as respostas anteriores. Quando perguntado se sente falta de alguém no momento, ele vê uma aparição de Emily.
Quando se recupera, ele nega que sinta falta de algo ou de alguém. A apresentação é um sucesso. Greg, no entanto, é atraído para fora da festa pela aparição de Emily. Quando ele a segue, o prestigioso local da festa é repentinamente coberto por pichações e lixo. Emily finalmente fala com ele, confirmando a Greg que ela é real. Ela enfatiza que é filha dele e que ele não está claro. Emily explica que o encontrou na tenda de Isabel e pegou os cristais amarelos, que agora ela devolve a ele. De repente, a festa no andar de baixo se torna turbulenta e surgem manifestantes. Emily insiste que deve escolher entre o mundo que deseja. De repente, Greg ouve Isabel chamando-o. Quando ele se vira, Emily já não está mais lá. Ele desce as escadas e encontra a festa em um caos. Greg vê Isabel no meio da multidão e, para alcançá-la, pega um cristal amarelo para dividir a multidão telecineticamente. Ele puxa Isabel para fora da festa e eles veem um mundo simulado se misturar com o deles. Isabel insiste que eles precisam consertar a caixa da caveira. Sair da caixa da caveira usando menos cristais azuis pode ter feito com que seus cérebros recriassem a simulação no mundo real. Greg e Isabel acordam na tenda de simulação. Eles se dirigem ao bar e Isabel interroga a todos sobre a localização de Kendo. Isabel rouba um carro para chegar ao prédio da Kendo. Ela encontra uma arma no carro roubado e a usa para ameaçar Kendo a pegar os cristais azuis. Quando ele tira a arma do bolso, Isabel atira nele. No chão, Isabel confirma que estava apenas procurando os cristais azuis e admite que também achava que ele tinha uma arma. A polícia faz uma batida no prédio, então os dois correm para o telhado e descem pela escada de incêndio. A polícia os vê e eles se protegem. Como não tem cristais suficientes, apenas um consegue acordar no mundo real, enquanto o outro permanece. Isabel chora, culpada por ter criado um mundo simulado no qual eles estão presos. Greg a lembra de todos os bons momentos passados nesse mundo simulado, expressando seu amor pela imprevisibilidade dela. Ele então decide que não deixará esse mundo. Nesse momento, Emily chama por ele, mas é levada pela polícia. Greg e Isabel se despedem um do outro em lágrimas. Isabel se rende à polícia, permitindo que Greg escape. Quando é cercada, ela usa o dispositivo para despertar no mundo deles enquanto Greg foge. Quando a costa está livre, Greg percebe que está preso na simulação. Ele vai para uma clínica de reabilitação e entra em um grupo de apoio onde anuncia que acredita que Emily é sua filha. Algum tempo depois, Emily encontra Greg e fica feliz por vê-lo em forma. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.